Ela só queria chegar em casa depois de mais um dia cansativo. Mas naquela noite, ela levou um bêbado desconhecido para casa. Na manhã seguinte, ele estava na cozinha, de avental, pedindo café. O que ela não sabia é que aquele homem era o dono da empresa onde ela trabalhava. E aquele erro mudaria a vida dos dois para sempre. Essa história vai te fazer rir, se emocionar e lembrar que dinheiro nenhum compra caráter. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E dizer a cidade e país que está assistindo, vamos lá. Yuna acordou com a luz cinzenta da manhã, entrando pela janela. Não era cedo demais, nem tarde. Apenas mais um dia comum. Ficou alguns segundos deitada, ouvindo o silêncio do apartamento pequeno, respirando fundo antes de se levantar. A rotina dela era simples: café fraco, pão aquecido na frigideira, cabelo preso com cuidado. Nada extravagante, nada descuidado. Yuna acreditava que pequenas ordens ajudavam a manter a cabeça no lugar. Antes de sair, olhou o próprio reflexo no espelho da porta. Não sorriu, mas também não parecia triste. Era alguém que já tinha aprendido a seguir em frente, sem fazer muito barulho. O caminho até o trabalho foi tranquilo, ainda que cansativo. O ônibus cheio, os rostos iguais, o mesmo balanço de todos os dias. Yuna observava a cidade acordando do lado de fora da janela, pensando no quanto sua vida parecia sempre igual. Estável, mas limitada. Na empresa, ela cumpriu suas tarefas com atenção. Trabalhou em silêncio, revisou documentos, respondeu e-mails, era eficiente, organizada e raramente notada. Perto do fim do expediente, recebeu um chamado inesperado. Yuna, a senhora Choi quer falar com você. Ela sentiu o leve aperto no peito que sempre vinha quando ouvia aquele nome. A senhora Choi era conhecida pela postura impecável e pelas palavras medidas demais para serem gentis. No escritório, o ambiente estava impecável, quase frio. Sente-se, disse a mulher sem levantar os olhos. Yuna obedeceu. Seu relatório está correto na maior parte. Continuou a senhora Choi, folheando os papéis. Mas houve um detalhe que poderia ter sido melhor revisado. Yuna inclinou a cabeça, atenta. Tenha mais cuidado da próxima vez. Pessoas na sua posição precisam ser ainda mais precisas. Não houve grito, nem humilhação explícita, apenas aquele tom distante que sempre lembrava Yuna de onde ela estava e de onde provavelmente nunca estaria. Entendi. Respondeu com educação. Ao sair da sala, ela respirou fundo. Não se sentia injustiçada, apenas cansada de nunca ser suficiente, mesmo quando fazia tudo certo. O restante do dia passou sem grandes acontecimentos. Trabalho entregue. Computador desligado, luzes apagadas. Quando Yuna saiu do prédio, a noite já tinha caído. A chuva fina deixava a cidade silenciosa, quase bonita. Ela caminhava com passos tranquilos, protegendo-se com o casaco, pensando apenas em chegar em casa, tomar um banho quente e dormir cedo. Foi então que notou o homem parado perto da calçada. Ele parecia deslocado, vestia um terno caro demais para aquela rua simples. Estava encostado em um poste, olhando para o chão, como se estivesse reunindo forças para dar o próximo passo. Yuna diminuiu o ritmo, não por medo, por curiosidade. Quando ele tentou andar, perdeu o equilíbrio. Ei, ela chamou, aproximando-se instintivamente. O homem ergueu o rosto devagar. Os olhos estavam pesados, claramente embriagados, mas não havia agressividade neles. Apenas confusão. Desculpa, disse com um sorriso sem graça. Eu só precisava de um minuto. Você bebeu demais, comentou Yuna com calma. Ele concordou como se aquilo fosse uma descoberta recente. Ela olhou ao redor. A rua estava quase vazia.
A chuva continuava leve. Você tem alguém para chamar? Perguntou. Ele procurou nos bolsos, tirou o celular e observou a tela apagada. E acho que não hoje. Yuna ficou em silêncio por um instante. Não era do tipo que se envolvia com estranhos, mas também não conseguia ignorar alguém claramente vulnerável. Onde você mora? Ele franziu a testa, pensativo. Aí em algum lugar, grande demais. Respondeu, sincero demais para ser engraçado. Ela suspirou baixo. Tudo bem, disse depois de alguns segundos. Você não pode ficar aqui. Ele a olhou com surpresa. Sério? Só até você melhorar, completou. Nada além disso. O homem assentiu aliviado. Obrigado, disse. Meu nome é Seojun. Yuna. Eles começaram a caminhar devagar, lado a lado, em silêncio. Não havia expectativa nem romance. Nem pressa. Yuna não fazia ideia de quem ele realmente era. E Seojun, naquele momento, também não parecia saber muito bem. Mas aquela noite simples, silenciosa e inesperada era o começo de algo que nenhum dos dois planejou. O caminho até o prédio de Yuna foi curto, mas lento. Seojun caminhava com cuidado exagerado, como alguém que estava constantemente avaliando o próprio equilíbrio. A cada 2 passos, parava, respirava fundo e seguia novamente. Você pode ir devagar, disse Yuna. Não estamos com pressa. Eu agradeço, respondeu ele sério. Hoje? O chão parece desconfiar de mim. Ela arqueou levemente a sobrancelha, mas não sorriu. Ainda assim, havia algo nele que não incomodava. Ele não falava alto, não gesticulava demais, não invadia o espaço dela, apenas existia ali, tentando não atrapalhar. Quando chegaram ao prédio simples, Seojun olhou ao redor com curiosidade genuína. É tranquilo aqui, comentou. É o que dá para pagar, respondeu Yuna sem defensiva. Ele assentiu, como se aquilo fosse perfeitamente compreensível. Subiram as escadas devagar. No segundo lance, ele parou. Posso sentar 1 minuto? Pode. Seojun se sentou no degrau, apoiando os cotovelos nos joelhos. Prometo que não vou dormir, disse com esforço. Não precisa prometer. Ela respondeu. Só não caia. Ele soltou uma risada curta, quase envergonhada. Você é direta. Economiza tempo. Quando chegaram ao apartamento, Yuna abriu a porta e acendeu a luz. O espaço era pequeno, organizado, silencioso. Nada fora do lugar. Seojun parou na entrada, observando. Eu posso tirar os sapatos? Perguntou. Ela piscou surpresa. Claro! Ele tirou os sapatos com cuidado excessivo, alinhando-os perfeitamente ao lado da porta. O gesto simples arrancou de Yuna um olhar curioso. Você parece muito educado para alguém tão bêbado, comentou. Educação sobrevive a quase tudo, respondeu ele pensativo. Menos a vinho ruim. Ela suspirou, escondendo um quase sorriso. Vem, disse. Você vai ficar no sofá. Perfeito, respondeu ele. Eu gosto de sofás. Eles não fazem perguntas. Yuna pegou um copo d'água e entregou a ele. Beba devagar. Ele obedeceu, como uma criança sendo orientada. Você sempre ajuda estranhos? Perguntou depois de alguns goles. Não, respondeu ela. Hoje foi exceção. Então eu tive sorte. Não se acostume. Seojun apoiou a cabeça no encosto do sofá, fechando os olhos por um instante. Posso perguntar uma coisa? Se não for indiscreta. Você parece tranquila, mesmo cansada. Yuna pensou antes de responder. Eu aprendi a não gastar energia com o que não posso mudar. Ele abriu os olhos e a encarou com atenção genuína, como se aquela resposta tivesse tocado algo profundo. Deve ser difícil. Admitiu. Mas funciona. O silêncio se instalou novamente.
Não era desconfortável, apenas presente. Yuna pegou um cobertor fino e o colocou sobre ele. Se precisar de algo, me chama, o banheiro fica ali. E ela hesitou. Não ultrapasse essa linha. Apontou discretamente para o corredor. Seo-jun assentiu sério. Prometo, sou um bêbado, respeitoso. Ela balançou a cabeça, indo em direção ao quarto. Antes de fechar a porta, ouviu a voz dele, mais baixa. Obrigado, Yuna! De verdade, ela não respondeu. Apenas fechou a porta com cuidado. No escuro do quarto, deitada, Yuna encarava o teto. Não estava arrependida, mas também não entendia por que aquele encontro parecia diferente. Na sala, Seo-jun observava o teto desconhecido, tentando manter os pensamentos em ordem. Não lembrava a última vez que alguém o tratava com tanta naturalidade. Sem expectativa, sem interesse, sem medo. Aquela noite simples, silenciosa, dividida por um sofá velho e algumas regras claras. Estava começando a mudar algo nos dois. O apartamento ficou em silêncio, depois que Yuna fechou a porta do quarto. Apenas o som distante da chuva contra a janela e o tique discreto do relógio na parede preenchiam o espaço. Seo-jun permaneceu acordado por mais tempo do que esperava. O álcool já não pesava tanto. O que o mantinha desperto era a estranheza confortável de estar ali. Um lugar simples, sem funcionários, sem ordens, sem expectativas. Ele se sentou devagar no sofá, esfregando o rosto com as mãos. Olhou em volta com atenção. A estante pequena com livros usados, a mesa organizada, a cozinha limpa demais para alguém que vivia sozinha. Tudo parecia refletir alguém que se esforçava para manter controle sobre o pouco que tinha. Depois de alguns minutos, ele se levantou e foi até a cozinha. Encheu outro copo d'água, bebendo em silêncio. Ao virar-se, encontrou Yuna encostada na parede do corredor, de braços cruzados. Não conseguiu dormir? Ela perguntou sem acusação. Acho que não ainda, respondeu ele. Desculpa se fiz barulho. Não fez. Ela se aproximou da cozinha, apoiando-se no balcão, mantendo uma distância segura. Quer chá? Perguntou. Ajuda com ressaca e com pensamentos demais. Seo-jun assentiu. Parece exatamente o que eu preciso. Enquanto a água esquentava, ficaram em silêncio. Não era constrangedor, apenas honesto. Você não parece alguém que costuma beber assim, comentou Yuna, mexendo o sachê no copo. Ele sorriu de leve. Não costumo. Então foi um dia ruim. Foi, admitiu. Um daqueles que fazem a gente esquecer quem é, nem que seja por algumas horas. Ela entregou o chá. Beber não resolve, disse. Mas às vezes ajuda a adiar. Seo-jun riu baixo. Você fala como alguém experiente. Falo como alguém cansada. Ele observou o rosto dela com atenção. Não havia pena, nem curiosidade excessiva, apenas presença. Posso perguntar outra coisa? Ele disse. Depende. Você sempre foi assim, independente. Yuna pensou antes de responder. Aprendi a ser, nem sempre foi escolha. Ele assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. Eu invejo isso. Ela o encarou surpresa. Inveja? Saber quem você é. E viver dentro disso. Yuna soltou um pequeno suspiro. E nem sempre eu sei. Só continuo andando. O chá foi bebido em silêncio. Seo-jun parecia mais sóbrio, mais centrado. Quando se levantou, ela notou que seus movimentos estavam mais firmes. Você já está melhor, comentou. Graças a você. Graças à água, corrigiu. Ele sorriu. Mesmo assim, Seo-jun caminhou até o sofá, ajeitando o cobertor. Antes de se deitar, parou e a olhou novamente. Yuna, obrigado por não me tratar como um problema.
Ela desviou o olhar desconfortável com o peso daquelas palavras. Você não é um problema. Só alguém que apareceu no dia errado. Ou no certo, murmurou. Ela fingiu não ouvir. Yuna apagou a luz da sala e voltou para o quarto. Desta vez, deitou-se com mais facilidade, o silêncio parecia menos pesado. Do outro lado da porta, Seo-jun fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem o medo de acordar cercado por expectativas. Aquela noite, que começou como um erro simples, se transformava aos poucos em algo inesperado, um espaço seguro, dividido por poucas palavras, chá quente e respeito. E sem que percebessem, ambos aguardavam a manhã. A luz da manhã entrou pela janela da sala antes que o despertador de Yuna tocasse. Ela acordou devagar, por alguns segundos, sem lembrar exatamente por que o silêncio parecia diferente. Então lembrou. Levantou-se com cuidado, abriu a porta do quarto e parou. Seo-jun estava na cozinha. Vestia um avental simples que ela mal usava, amarrado de forma desajeitada. O cabelo ainda estava bagunçado, mas o rosto parecia mais desperto. Ele segurava uma caneca nas mãos, observando a cafeteira como se estivesse diante de um desafio importante. Bom dia, disse ele ao notar a presença dela. Yuna piscou. E bom dia. Espero não ter invadido nada. Continuou, apontando para a cafeteira. Eu acordei cedo e pensei que pedir café seria educado. Mas acho que não entendi muito bem como isso funciona. Ela cruzou os braços, avaliando a cena. E você não deveria estar fazendo nada. Eu sei, respondeu sério. Mas não consegui ficar parado. Ela se aproximou. Colocou água. Sim. Café? Acho que sim. Yuna abriu a tampa, espiou o filtro e suspirou. Você colocou café demais. Eu sempre exagero, ele respondeu, como se aquilo explicasse tudo. Apesar de si mesma, ela sorriu, um sorriso curto, quase imperceptível. Afasta um pouco. Ela corrigiu a quantidade, ligou a cafeteira e observou o líquido escuro começar a pingar lentamente. Seo-jun acompanhava tudo com atenção excessiva. Você parece tratar café como algo sério, comentou. É a coisa mais estável do meu dia. Ele assentiu compreensivo. Eu gosto disso. Quando o café ficou pronto, Yuna serviu 2 canecas, entregou uma a ele. Cuidado. Está quente. Obrigado, disse, segurando a caneca com as 2 mãos. Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha, por alguns segundos beberam em silêncio. Está bom? Comentou Seo-jun surpreso. Simples, mas bom. É só café, respondeu Yuna. Não é, corrigiu. É atenção. Ela o encarou por um instante, sem saber o que responder. Você dormiu bem? Perguntou, mudando de assunto. Melhor do que eu esperava. Ressaca? Controlável. Ela assentiu satisfeita. Depois do café, você pode ir. Claro, respondeu ele sem hesitar. Eu não quero atrapalhar sua rotina. Ele se levantou, levou a caneca até a pia e começou a lavar. Você não precisa. Eu quero, interrompeu educado. Faz parte do acordo silencioso, não faz? Yuna observou enquanto ele lavava a louça com cuidado exagerado, respingando água na camisa. A cena era estranhamente doméstica. Você costuma fazer isso? Ela perguntou. E o quê? Ajudar. Ele parou por um segundo. Não com tanta frequência quanto deveria. Ela ficou em silêncio. Quando ele terminou, secou as mãos e voltou a encará-la. Yuna, obrigado pelo café e por ontem. Foi só uma noite, respondeu. Mesmo assim, ele pegou o casaco,
calçou os sapatos com o mesmo cuidado da noite anterior e se virou para ela. Eu não vou esquecer isso. Ela abriu a porta. Não precisa, mas quando a porta se fechou atrás dele, Yuna percebeu algo inesperado. A cozinha parecia grande demais, silenciosa demais. E aquela caneca de café vazia sobre a mesa ficou ali por mais tempo do que deveria. O dia seguiu como sempre para Yuna, ônibus cheio, passos apressados, o som repetitivo do cartão sendo validado na entrada do prédio da empresa. Nada indicava que algo estava prestes a mudar. Ela chegou um pouco mais cedo, sentou-se à mesa e abriu o computador. Tentou se concentrar, mas a imagem de Seo-jun na cozinha, de avental e caneca na mão, insistia em voltar à sua mente. Foi só uma noite, repetiu para si mesma. Quando o relógio marcou 9 em ponto, o burburinho começou a se espalhar pelo escritório. Pessoas se levantaram, ajeitaram a postura, cochicharam com uma animação incomum. Yuna franziu a testa. — O que está acontecendo? Perguntou a uma colega. — Você não sabe? Respondeu a outra empolgada. O novo presidente chegou hoje. Yuna voltou o olhar para a tela, indiferente. — Presidente? O herdeiro. Ele voltou do exterior, dizem que é jovem e bonito. Ela não respondeu. Não era o tipo de informação que mudava sua manhã. Alguns minutos depois, o ambiente ficou estranhamente silencioso. O som dos saltos ecoou pelo corredor. A porta da sala de reuniões se abriu. Yuna levantou os olhos e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seo-jun entrou acompanhado da senhora Choi. O terno impecável substituía a camisa amarrotada da noite anterior. O cabelo estava perfeitamente arrumado, a postura reta. O olhar seguro, mas ao cruzar com o dela, vacilou por um breve segundo. Foi rápido, quase imperceptível. Mas Yuna viu. A senhora Choi anunciou com voz firme. — Bom dia. Apresento a todos o novo presidente da empresa, Seo-jun. O nome ecoou na sala. Yuna permaneceu sentada, o corpo imóvel, a mente em desordem. As conversas animadas ao redor pareciam distantes demais. Ele... não. Seo-jun fez uma breve reverência, educado. — Conto com o trabalho de todos vocês, disse. A voz era a mesma, o tom, não. Yuna sentiu o rosto esquentar. Cada detalhe da noite anterior voltava em flashes. O sofá, o chá, o café, o avental. Ela baixou os olhos, sentindo uma mistura desconfortável de vergonha e irritação. Então ele falou novamente. — E agradeço a hospitalidade que recebi recentemente. Algumas pessoas riram. Sem entender, Yuna fechou os olhos por um segundo. A reunião terminou rápido demais. As pessoas se dispersaram, comentando, admiradas. Yuna permaneceu sentada, tentando recuperar o equilíbrio. — Yuna, chamou a senhora Choi, surgindo ao lado dela. — Um momento. O coração de Yuna acelerou. No escritório, a mulher a observou com atenção calculada. — Você conhece o presidente? Yuna hesitou. — Não, respondeu com cuidado. Apenas o encontrei, por acaso. A senhora Choi sustentou o olhar por alguns segundos, como se pesasse cada palavra. Entendo. Então mantenha isso assim. Profissionalismo é essencial. Claro, respondeu Yuna firme. Ao sair da sala, sentiu-se menor, não pelo cargo dele, mas pela sensação de ter sido enganada. Horas depois, ao levantar-se para ir embora, Yuna encontrou Seo-jun parado perto do elevador. Ele parecia esperá-la. Yuna, disse baixo. Podemos conversar? Ela o encarou fria. Não acho apropriado, senhor presidente. Ele respirou fundo. Eu nunca quis esconder quem eu era. Mas escondeu, respondeu ela. E isso muda tudo. As portas do elevador se abriram. Yuna entrou sem olhar para trás. Enquanto descia, sentiu algo pesado se instalar no peito.
Não era raiva nem decepção pura. Era a certeza desconfortável de que aquela noite simples não podia mais ser apenas uma lembrança. Depois daquele dia, algo mudou de forma definitiva. Yuna passou a chegar e sair em silêncio ainda maior. Cumpria suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, mas agora evitava corredores, reuniões desnecessárias e qualquer espaço onde pudesse cruzar com Seo-jun. Não era raiva. Era autoproteção. Quando ele aparecia nos relatórios, nas mensagens corporativas, nas telas do escritório, Yuna desviava o olhar. A lembrança do avental na cozinha contrastava demais com o homem que agora comandava reuniões e decisões. Seo-jun, por sua vez, notava tudo. Notava a forma como ela se tornava invisível sempre que ele se aproximava. Notava o cuidado exagerado com o tom profissional. Notava o silêncio, onde antes havia naturalidade. Ele tentou respeitar. Mas a crise não era apenas entre eles. A senhora Choi passou a observá-los com atenção discreta. Nada escapava ao seu olhar treinado, um atraso mínimo. Um olhar que durava 1 segundo a mais, uma tensão que não deveria existir. Certa tarde, ela chamou Seo-jun ao escritório. Há comentários, disse ela, cruzando as mãos sobre a mesa. Comentários desnecessários. Seo-jun não respondeu. Você precisa ser cuidadoso, continuou. O cargo que ocupa não permite confusões pessoais. Já não há confusão, respondeu ele firme. A senhora Choi o encarou. Ainda. Enquanto isso, Yuna foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. O tom era educado demais para ser confortável. Recebemos a recomendação de transferi-la temporariamente de equipe, explicou a gerente. Nada pessoal, apenas organização interna. Yuna entendeu o recado. Naquela noite voltou para casa mais cedo. Não acendeu todas as luzes. Sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando a cafeteira em silêncio. Pensou em como tudo tinha sido simples. Pensou em como a simplicidade desapareceria rápido demais. No outro lado da cidade, Seo-jun encarava a própria sala ampla, impecável e vazia. Pela primeira vez, o luxo parecia barulhento demais. Ele pegou o telefone, digitou uma mensagem para Yuna e apagou antes de enviar. Não era justo. A crise explodiu no final da semana. Uma decisão importante precisava ser tomada, e Seo-jun contrariou recomendações antigas da empresa. Defendeu mudanças mais humanas, mais justas, algumas inspiradas diretamente no que aprendeu observando Yuna e sua rotina silenciosa. O conselho reagiu mal. Você está se afastando do padrão, acusou um dos diretores. Estou aproximando a empresa das pessoas, respondeu ele. A senhora Choi observava em silêncio. Horas depois, ela o abordou novamente. Isso precisa acabar, disse direta. Seja o que for que esteja te influenciando. Não é uma pessoa, respondeu Seo-jun. É uma consciência. Do outro lado, Yuna recebeu a notícia da possível redução de pessoal em seu setor. Pela primeira vez, sentiu medo real de perder o pouco que tinha. Naquela noite, sentou-se no sofá, o mesmo onde Seo-jun dormiu, e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não por ele, mas pelo peso constante de sempre ser a parte mais frágil da equação. 2 mundos, 2 silêncios. E uma distância que parecia crescer a cada tentativa de proteção. Mas a crise, quando chega ao ponto máximo, exige uma escolha. A reunião terminou sem aplausos. Os membros do conselho deixaram a sala um a um, alguns evitando o olhar de Seo-jun, outros claramente insatisfeitos. A decisão foi adiada, mas o recado estava dado. Ele precisava se alinhar, ou pagar o preço. Seo-jun permaneceu sentado por alguns minutos, encarando a cadeira vazia à frente. Pela primeira vez, não sentia medo de perder poder.
Sentia medo de perder algo que ainda nem tinha certeza se podia ter. Ele se levantou, saiu do prédio sem avisar ninguém e dispensou o carro que o aguardava na entrada. "Hoje não!" disse ao motorista. "Eu vou a pé." Caminhou pelas ruas da cidade sem rumo definido. Passou por cafés pequenos, lojas simples, pessoas comuns vivendo vidas que raramente entravam em seus relatórios. Cada passo parecia afastá-lo de um mundo e aproximá-lo de outro. Quando chegou ao prédio de Yuna, já era noite. Subiu as escadas devagar, sem pressa, como naquela primeira vez. Parou diante da porta dela e respirou fundo antes de bater. Yuna abriu a porta com cautela. "Seojun", disse surpresa. "Posso entrar?" Perguntou ele. "Se não, eu entendo." Ela hesitou apenas um segundo e deu passagem. O apartamento parecia o mesmo. Simples, silencioso. "Seguro." "Eu não vim como presidente", disse ele, ainda de pé. "Vim como a pessoa que pediu café naquela manhã." Yuna cruzou os braços defensiva. "Você não pode simplesmente aparecer aqui." "Eu sei", respondeu. "Por isso preciso dizer algo, antes que seja tarde demais." Ele respirou fundo. "Eu não escolhi nascer onde nasci, mas posso escolher quem quero ser agora." Ela desviou o olhar. "E onde eu entro nisso?" "Você entra como alguém que nunca me tratou pelo que eu tinha", respondeu ele. "Mas pelo que eu era, mesmo sem saber. Eu estou abrindo mão de decisões que me afastam disso." Continuou. "Estou enfrentando pessoas que sempre controlaram meu caminho, não por você, mas por mim." Yuna o encarou, pela primeira vez sem frieza. "Isso não apaga a diferença entre nós", disse. "Nem o risco." Eu sei", respondeu ele. Mas fingir que nada aconteceu seria pior. Ele tirou algo do bolso, um pequeno pacote de café simples. "Você disse que café era estabilidade?" "Eu queria começar por aí." Ela observou o pacote, emocionada apesar de si mesma. "Eu não prometo nada", disse. "Eu também não", respondeu ele com um leve sorriso. "Só honestidade." Ela se afastou um pouco indo até a cozinha. Colocou água para ferver. Sem olhar para ele, disse: "Fique mais só até o café ficar pronto." Seojun sorriu. Às vezes, a escolha verdadeira não é grandiosa. É silenciosa e muda tudo. O café ficou pronto em silêncio. O som suave do líquido preenchendo a cafeteira parecia mais importante do que realmente era. Yuna serviu 2 canecas com cuidado, como se aquele gesto simples precisasse ser feito da maneira certa. Sentaram-se à mesa pequena, frente a frente, exatamente como na primeira manhã. Mas agora tudo era diferente. "Está bom", disse Seojun depois de um gole. "É o mesmo de sempre", respondeu Yuna. "Eu sei, por isso é bom." Ela o observou por alguns segundos, tentando entender como algo tão simples tinha se tornado tão significativo. Depois, apoiou a caneca na mesa. "Eu não quero uma vida que dependa de quem você é lá fora", disse com calma. "Eu quero saber quem você é aqui." Ele assentiu. "Então eu fico aqui." Não houve promessas grandiosas, nenhum pedido exagerado. Apenas a aceitação silenciosa de um caminho que precisaria ser construído aos poucos. Com o tempo, as mudanças vieram de forma natural. Yuna não deixou o trabalho imediatamente. Continuou onde estava, agora por escolha, não por medo. Seojun, por sua vez, passou a chegar à empresa sem alarde, ouvindo mais, falando menos. A senhora Choi observava tudo à distância, percebendo que aquela relação não era um capricho. Era uma decisão. Certa noite, semanas depois, Yuna chegou em casa cansada. Encontrou Seojun sentado no sofá, lendo um livro que claramente não era o estilo dele. Tentando entender seu mundo, explicou constrangido. Vai levar tempo", respondeu ela.
Eu tenho tempo. Eles cozinharam juntos. Erraram a receita, riram do resultado. Comeram mesmo assim. Quando se sentaram no chão da sala, encostados um no outro, Yuna apoiou a cabeça no ombro dele, sem pensar muito. Você sabe, disse ela, que isso não é um conto de fadas. Eu sei, respondeu ele. É melhor. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta, apressada, cheia de impressões falsas. Dentro daquele apartamento simples havia algo raro: presença, respeito e escolha diária. Seo-jun segurou a mão de Yuna com cuidado. Obrigado por me ver, antes de tudo. Ela apertou a mão dele de volta. Obrigada por não tentar me impressionar. E naquele silêncio confortável, entre duas canecas de café e uma vida que começava sem promessas exageradas, eles entenderam. O amor que fica é aquele que não precisa provar nada. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.